A procura por aluguel de temporada, a gente sabe, aumenta nessa época agora, final de ano, chegada do verão. E, como consequência, o número de casos de fraudes que envolvem golpes também. Teve um levantamento feito pela plataforma OLX. Somente nos primeiros 5 meses deste ano foram 2.800 casos de fraude envolvendo aluguel de acomodações. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto e conversa agora com o especialista em direito do consumidor, o advogado Felipe Vieira, mais uma vez conosco. Um prazer recebê-lo aqui. Felipe, seja sempre bem-vindo com a gente. Bom dia para você. Muito bom dia, meu caro Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM e bom dia também, Ernesto, a todos que acompanham aqui o programa. E eu costumo brincar que é bom porque às vezes eu estou no rádio ouvindo e dessa vez hoje estou aqui falando com vocês. Então é realmente um grande prazer estar nessa bancada porque isso é Bahia, né? Maravilha, alegria toda nossa, Felipe. Olha, já que eu citei aqui a OLX, deixa eu começar citando aqui a responsabilidade das plataformas. Afinal, que responsabilidade é essa na prevenção e combate a fraudes em transações de aluguel de acomodações, já que a gente está falando sobre isso, Felipe? É um ponto bem interessante, porque na verdade me parece que um novo modelo de negócio surgiu a partir da intermediação que é viabilizada por essas plataformas. Antes, a gente tinha um grande apelo aos classificados, inclusive o Jornal à Tarde desde sempre foi um grande referencial, e hoje você usa a plataforma, seja para promover a locação do seu negócio, do seu apartamento, da sua casa, que por vezes é comprada com essa destinação, com essa finalidade, e tem a busca também por aquele que quer encontrar um imóvel, seja para locação de veraneio, que é um termo, né, muito baiano, para esse tipo de locação por temporada ou por período curto. Então, essas plataformas têm responsabilidade total, tanto para quem coloca para alugar, quanto quem toma por aluguel a partir dos anúncios encontrados nessa plataforma. Então, ela precisa estar atenta às regras impostas pelo locador e aos cuidados ou descuidos de quem tomou por locação e de repente causou algum prejuízo, seja ao imóvel, ao condomínio e tal. Estar atenta a essas regras significa, por exemplo, adotar medidas que possam, digamos, evitar esse tipo de golpe, esse tipo de fraude? Sim, com certeza absoluta, porque ao momento em que eu procuro uma plataforma para colocar aquele imóvel em locação, seja por temporada ou por uma duração mais prolongada, quando eu coloco aquilo dali, eu confio naquela plataforma, no renome que ela tem, no prestígio social e acredito que ela vai fazer uma boa intermediação. E essa palavra intermediação é um ponto-chave aqui no nosso diálogo, na nossa conversa. Porque aquele consumidor, aquele que pretende tomar o serviço de aluguel ou ter o uso temporário daquele imóvel, também vai procurar aquela plataforma exatamente porque tem a confiança, tem a certeza de que aquele negócio dali tende a ser um negócio bem sucedido. Seja porque as regras, e perfeito, Ernesto, seja porque as regras precisam ser bem estabelecidas, seja porque a intermediação, daí porque eu voltar a essa palavra, é mediada pela plataforma. Então ela não pode se esquivar a responsabilidade em razão de dizer, não, eu só juntei as duas partes. As plataformas costumam oferecer também, e cobram evidentemente por isso, seguro. Sim, perfeito. Que resolve preocupações das duas partes. Que dá aquela segurança. Se eu tiver problemas com o locatário, ao menos a plataforma vai me ressarcir, vai ter algum tipo de compensação, eventualmente vai me dar tempo a mais de anúncio de forma gratuita. Existem várias formas de mediar. E quem faz a intermediação, a mediação entre as partes, quem quer alugar e quem quer tomar por locação é exatamente a plataforma. Então ela está no centro de tudo e precisa ser responsabilizada. Agora, se eu, por exemplo, tenho um apartamento num condomínio que tem lounge, piscina com borda infinita, vista para a Baía de Todos os Santos, sauna e não sei quantos itens de conforto e lazer, piriri, pororota, tudo lá no condomínio. Eu sou dono de um apartamento, tem ali a minha fração privada, mas eu tenho também uma pontinha do conjunto. Bom, quando eu resolvo ganhar dinheiro com esse apartamento, já que eu investi ali, eu vou botar numa plataforma dessas da vida aí, eu estou ganhando dinheiro com a locação do imóvel, mas também dessa estrutura toda.
como é que isso entra na conta e como é que os condomínios estão entendendo isso? E eu estou fazendo essa pergunta por conta mesmo de uma decisão recente, eu acho que do STJ, Perfeito. né? Que põe um limite nessa possibilidade de locação, né? O que é possível, o que é essa decisão muda, doutor Felipe? Ernesto, primeiro é dizer, pela amizade que nós temos, que se você tem um imóvel desse, nos chame para a confraternização agora de fim de ano. Eu gostaria. Ficou todo mundo curioso. Não é? Eu falei, poxa, onde é esse imóvel? Eu também quero ir. Vai ser uma virada, vai ser lá. Mas note, com tantas qualidades, é natural que você busque o convívio em condomínio, que é um codomínio, é um domínio conjunto daquelas áreas comuns, que você, morador, proprietário, precise estabelecer e seguir aquelas regras, convenção de condomínio, regimento interno e tudo. Quando você dispõe daquele imóvel para locação, todas as pessoas que tomarem, seja por um fim de semana, seja no veraneio, seja durante um período, porque às vezes tem uma locação mais duradoura, precisam respeitar aquelas regras. Inclusive, essa decisão do STJ muda o paradigma porque coloca um grande peso na convenção do condomínio. E você explica muito bem no seu exemplo, Ernesto, porque é um condomínio de fins residenciais, com o uso de pessoas e convívio supostamente de pessoas habituais, cotidianas, Conhecidas, respeitadas, né? Ali, conhecidas, o que gera uma sensação de comunidade, o que gera uma sensação de coletivo, e isso acaba sendo quebrado no momento em que eu faço aluguéis por fim de semana com uma certa rotina, certa frequência. Eu vou estar convivendo com a pessoa na porta do lado, que eu não sei se pode ser um criminoso, não sei se pode ser um usuário ou uma pessoa que faz qualquer tipo de intervenção, vamos dizer assim, contrária, seja a convenção do condomínio contrária à lei, e nesse caso daí eu posso estar exposto. O que o STJ disse na decisão, em suma, vale a regra do condomínio. Se o condomínio é para fins meramente residenciais, não pode haver essa exploração econômica rotineira e habitual, como é das plataformas o que se promove a partir dessas plataformas de aluguel por temporada. É natural que eu seja proprietário de um imóvel, ainda assim é um bom negócio de se fazer e faça a locação, mas aí muda a natureza. Não tem a rotatividade, não tem aquela variação de público, pressupõe regras mais restritas, como o contrato de locação é inclusive um tipo de negócio específico e regulado pelo Código Civil. Então, a sua análise, a mudança de paradigma a partir desse julgado do STJ é exatamente de que vale a regra do condomínio. Não pode ter esse tipo de locação por temporada, ou fim de semana, via plataforma. Tá ficando cada vez mais complexo, né? Porque antes era uma coisa mais fácil, né? Mais simples. Hoje tem essas plataformas, enfim. Agora, o que você recomenda, Felipe, enquanto cuidados? Quais seriam esses, digamos, cuidados essenciais que os consumidores poderiam ter ao buscar um aluguel de temporada? Ou seja, existem práticas recomendadas para verificar a autenticidade das ofertas? Isso é extremamente importante. Você toca num ponto-chave que, primeiro, é a confiabilidade daquele site, que ele tem a responsabilidade. A segunda dica, a primeira, então, é escolher um bom site, o de renome. A segunda dica é tire o print. E eu falo aqui numa linguagem muito tranquila, porque é corrente para todo o público já tirar o print da tela ou imprimir aquela informação em termos de imagem, condições de uso, condições da locação. Então você tira o print disso tudo e guarda. E o terceiro e principal, marque uma visita, se possível, naturalmente, ao imóvel para saber se ele existe, se está já em uso ou em locação. Se é aquilo mesmo que está nas fotos. Se é aquilo que tem nas fotos. Se há alguma restrição do condomínio, porque de repente você alugou, acertou com a plataforma, com o proprietário, para chegar na portaria, ou não pode, a convenção do condomínio e tudo mais e tal, não pode fazer. Isso muda tudo, Ernesto. É muito importante você ter trazido essa notícia e denota a qualidade, o quão atualizado vocês estão, que é de 3 de dezembro. Não é dizer que é algo muito antigo, foi de agora, recentíssima essa decisão. Então, realmente cabe todos Supremo esses cuidados, né? Do STJ. Do STJ, isso. Então, é algo que vale a pena estar atento,
E eu fico muito feliz de estar Sobretudo aqui agora no verão, na né? tarde falando, né? Porque vai começar agora. O grande período de locação vai começar agora. E como é que a o ouvinte legislação aqui da tarde tá bem. E como é que a legislação atual ampara os consumidores em casos de fraudes de aluguel, fraudes em aluguel de temporada? Primeiro, só da gente falar em fraude já pressupõe um comportamento malicioso. A ausência da boa-fé, a pessoa agir de má-fé por si só, já é uma conduta repreensível. Em alguns casos extremos, pode ir até para o âmbito penal quando se demonstrar ou se deturpar numa qualidade de estelionato, numa qualidade realmente feita com o propósito de enganar aquele locador. Quando a gente está na esfera civil, você tem que ter os cuidados dos termos do contrato, numa relação locatícia normal. Você tem a relação entre você que buscou a plataforma, então você consumiu o serviço de intermediação, é um serviço, me permitam aqui, com todas as aspas, típico de corretagem. E às vezes a plataforma está fazendo uma corretagem para a qual ela não tem inscrição no conselho de corretores ou de corretagem, você não tem a liberdade para agir dessa forma, mas acaba se deturpando, mudando. São várias relações aí, né? São Porque várias. existe a relação do locatário com o locador. Que é uma relação locatícia. Exato. A relação Definida em Código Civil. dele, do locatário com a plataforma. Que é um serviço ou uma relação de consumo, porque ela contratou a intermediação daquele serviço, a plataforma está sendo remunerada por quem coloca para alugar e por quem paga para tomar por aluguel. E a relação da plataforma com o locador também, não é? Que é exatamente essa de consumo. E a terceira locação, então a gente tem a relação locatícia entre as duas pessoas, a relação de consumo entre a pessoa e a plataforma, e a terceira... locador ou locatário. Locador ou locatário, com a plataforma é uma relação de consumo. E a terceira esfera de análise que a gente tem é a relação civil entre vou colocar aqui o usuário daquela unidade, seja usuário habitual ou usuário momentâneo, instantâneo, com o condomínio. Então você tem uma relação locatícia, que é civil, consumo, que tem lei específica, e ainda uma relação de convívio com as regras do condomínio, que segundo o STJ tem uma prevalência muito forte sobre o que vier a ser definido entre as partes. E pela tua experiência, Felipe, em casos de casos de fraude mesmo, que são levados para um juizado, enfim, para discutir, são casos que tramitam com facilidade ou tem aquela lentidão típica da justiça? Como é que funciona? Se a gente pensar pelo aspecto da presença no juizado, tende a ser causa de menor complexidade que possam ser resolvidos de uma forma muito mais fácil. Se nós considerarmos a relação civil entre as pessoas, locador e locatário, aí talvez precise de uma discussão. O que convém é seguir a linha da defesa do consumidor, porque a plataforma, como ela é o ponto central de toda a relação, como a sua relação com ela é de consumo, você pode ter, por exemplo, a facilitação da defesa de fazer a sua arguição e ela, a plataforma, provar, por exemplo, Jefferson, você havia feito uma pergunta fundamental para isso, da plataforma provar que a residência existia, que não era fraude, que não foi... Porque ela não pode simplesmente pegar qualquer anúncio e colocar na mídia, porque senão ela vai estar sendo meio da prática de golpes. A pessoa que anunciou é o golpista e ela, a plataforma, está sendo o meio através da qual aquele crime, aquela fraude está sendo cometido. Então, para anunciar, ela precisaria, depende de como ela se comporte, ter esses cuidados. E você, quando busca, você consumidor, você que quer alugar por fim de semana ou temporada, quando busca a plataforma, busca supondo que ela é renomada, é grande, isso, porque ela faz isso, porque ela tem esse cuidado. Então, existe a legítima expectativa do consumidor. Pensando no aspecto da relação de consumo, de certa forma, essa situação ela se reproduz, por exemplo, nas plataformas de transporte de passageiro. Perfeito. Também nos serviços de entrega. Perfeito. Análise perfeita, a comparação é exatamente similar. Situações semelhantes, né? Semelhantes, porque o que você toma ali é o uso daquele, e me permitam aqui com todas as vênias, com todas as ressalvas, você está tomando aquele veículo por uso temporário durante um deslocamento,
e você está exatamente confiando. Bom, eu vou pegar a plataforma tal, porque eu sei que ela é conhecida, sei que ela tem política de cuidado, sei que ela vai cuidar do paciente, sei que ela vai repreender o eventual motorista caso tenha algum tipo de problema. Então é um raciocínio bastante similar e você, ouvinte, aqui pode fazer esse tipo de associação. Um outro ponto similar seria também a postura das diferentes plataformas, são empresas diferentes, a maior parte fora do país, inclusive. Epa, não é comigo não. Tem nada a ver com isso, né? Aliás, eu emendo te perguntando, pela tua experiência, é comum a gente perceber plataformas sendo responsabilizadas, sendo levadas ao juízo também? Sim. Né? Tem julgados, inclusive você ouvinte aqui da Tarde FM, que acompanha o programa e naturalmente vai sair bem instruído, porque a qualidade das perguntas são bem completas. Você pode simplesmente entrar no celular, que tem um aplicativo, ou na internet, botar www.consumidor.gov, porque é um site governamental, oficial, público, .br. Então, de novo, www.consumidor.gov.br e registrar sua reclamação online sem problema, sem dificuldade, no conforto da sua casa, trabalho ou do celular. Registrar e está ali. Você fez o registro, está assegurado na reclamação. Caso não resolva, e normalmente ele tem um índice de resolução bastante positivo aí acima de 60%, não resolveu, pode entrar na justiça, pode dar início ao processo. Para ver como é que são as coisas, não é só praia, a área trabalhista, né? Consumidor, principalmente. Com consumidores, nós até temos alguma chance. Agora, com trabalhadores, nós estamos ferrados. Porque eu vi também essa madrugada, teve uma decisão que parecia favorável aos trabalhadores uberizados, mas não estou falando apenas da plataforma Uber, isso vale para todos. Tive uma decisão do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, mas foi revista já por uma turma do STF. O Supremo entendeu que não tem relação de trabalho aí, e é compreensível. Existe também essa dificuldade. Primeiro começou como uma espécie de carona solidária, depois virou economia participativa, porque eu estou me deslocando, a ideia original, você vê, e Jefferson tocou nesse ponto, solidária, que cada hora vai, não, e o nome em júris, o nome jurídico, a criatividade é o que mais existe. E empreendedorismo. Ao final de contas, é empreendedorismo, e se você for ver a plataforma, está viabilizando que você oferte no mercado aquele serviço. Então, tem a relação do motorista, que pode ser trabalhista, já teve diversas decisões, daí porque é importante sempre visitar a jurisprudência. Você tem a circunstância de ser uma intermediação de negócios dessa economia participativa, a circunstância de você ter originalmente iniciado como um deslocamento pessoal que você vai fazer e oportuniza que a pessoa possa, bom, já que você está indo para lá, eu vou também pago aqui uma ponta da gasolina, que aí virou a tarifa, que se você for ver já virou tarifa dinâmica, então já tem um quê de mercado ali, por final de show, final de festa, você conseguir um Uber, às vezes você pega e é rezando, primeiro para que o cara aceite, e depois de aceitar que não cancele, porque às vezes tem essa dificuldade. Exatamente. E aqui eu digo, tanto a pessoa que toma, cancelar, porque justiça seja feita, às vezes o motorista está se deslocando, quando chega lá, o cliente, a pessoa, o consumidor cancelou, não avisou no aplicativo, enfim, existem realmente problemas de lado a lado. Bom, é importante a gente conversar sobre isso, porque, querendo ou não, gostando ou não, essas plataformas cada vez mais fazem parte da vida da gente o tempo inteiro. E é preciso ter algum tipo de responsabilização no fim das contas, né? Porque são empresas que estão fora do nosso alcance. E um temperozinho que eu coloco, Ernesto, é a circunstância da proteção de dados. Porque às vezes você tem os dados do consumidor que estão ali, está exposto, e principalmente dá acesso aos dados daquele prestador de serviço, seja o locador do imóvel. Eu preciso saber quem é o dono daquele imóvel. Se eu for reclamar, eu vou reclamar das plataformas, vou reclamar quem é o dono. O problema às vezes aconteceu dentro do imóvel. Ou alguns casos também que aí sim gera bastante polêmica, você encontra uma câmera escondida dentro daquele imóvel lá de locação temporária. Não, para fins de segurança. Ao tempo que é de segurança, pode se deturpar numa vigilância. Invasão de privacidade. Então, realmente existe uma gama de detalhes que a gente comparando, né? Pode ser relação de consumo, relação civil, relação trabalhista. E no final das contas, na relação de consumo, o vulnerável é o consumidor, e um ponto de toque muito forte que você traz na sua fala, Ernesto, é que na relação de trabalho, o vulnerável é o trabalhador. Felipe, sempre bom conversar com você, porque a gente recebe uma aula. Advogado Felipe Vieira, especialista em direito do consumidor, dando essa aula pra gente. E é claro, com tanta tecnologia, tantos canais de comunicação,
que a gente fique mais atento, né? Eu falo as pessoas em geral, épocas de alta temporada, são novos negócios e possibilidades de fraude, golpes, sempre existe sim. Felipe, olha, mais uma vez, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui com a gente, bom dia e até uma próxima. Um bom dia a todos, sempre à disposição, e nesse mundo de informações, prefira sempre que ele dá informação segura e de qualidade, como por exemplo aqui a gente tem na bancada do Isso Bahia, na Tarde FM. Opa, valeu, obrigado Felipe, um abraço, 7h52 agora.